Gente, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, meio forte, né? Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um lindo trabalho que a nossa casa maravilhosa e divina nos oferece. Que José de Mococa nos proteja, nos ampare. Estamos iniciando novamente os trabalhos e a abertura da casa de caridade, né? Vamos dar aí a abertura à mesa nos horários normais como eram antes. E o que temos que fazer é só pedir para que os Espíritos amigos nos assistam para que nós possamos, como instrumentos, fazer o nosso melhor trabalho, né? Dentro da humildade, dentro do amor. Possamos seguir em frente, sempre ajudando uns aos outros, unindo-nos, né? Amarmos uns aos outros como irmãos de Deus acima de todas as coisas, não é verdade? Então vamos iniciando com esse dia gostoso de sábado à tarde, já são 16 horas, né? E 5 minutos. Então vamos aproveitar esse instante, neste lindo sábado, para podermos convivermos novamente, irmãos. Fazem um ano, né, gente? Um ano. Então estamos voltando, claro, tomando os cuidados, os protocolos, as máscaras, o distanciamento, né? E aí vamos seguir em frente sempre assim com essa união em paz e amor, né? E hoje quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Sandra, tá, gente? Vai falar sobre tema livre. Dá para ficar à vontade, Sandra, é nós e Deus. Olá, gente, boa tarde a todos. Que todos sejamos muito bem-vindos aqui nessa casa. Que todos os que aqui nos encontramos pessoalmente nessa tarde de fevereiro do ano de 2021, aqueles que vão nos assistir dos seus lares ou do seu trabalho, onde quer que estejam, que igualmente sejam muito bem-vindos. No dia que for, no mês que for, no período que for, porque um dos novos aprendizados que a gente passou a ter com essa pandemia foi utilizar as redes sociais, usar uma ferramenta que até então não fazia tão parte das nossas vidas, pelo menos não de todo mundo, e que agora passou a ser integrada. Então, que todos sejamos muito bem-vindos, muito bem acolhidos e que Jesus nos ampare hoje e sempre. Para essa fala de hoje, que é um tema livre, gostaria de convidá-los a que a gente voltasse um pouquinho no tempo, estamos no ano de 2021, que a gente fosse até o ano de 1944. Por quê? Porque 1944 foi o ano em que foi lançado o livro Nosso Lar, pela psicografia de Chico Xavier. Foi em 1944 que iniciou-se a primeira publicação desse livro, que faz parte de uma coleção que se chama A Vida no Mundo Espiritual, que é composta de 16 livros. Esse livro foi divulgado, foi escrito pelo espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Chico Xavier nasceu no ano de 1910, em Minas Gerais. A publicação do livro Nosso Lar aconteceu no ano de 1944, portanto o médium tinha 34 anos de idade. André Luiz, é o pseudônimo de um espírito. Há alguns anos antes, por algumas pesquisas que eu fiz, fala de 1941, 1942. Então, o mentor direto de Chico Xavier era Emmanuel. E uma certa madrugada, Chico encontrava-se trabalhando na sua casa, com os seus irmãos, todo mundo dormindo, ele lá trabalhando na psicografia, na sua mediunidade, que era bastante aflorada, mediante a sua disciplina enquanto pessoa. E aí Emmanuel chega até ele e traz um espírito e fala: Chico, esse espírito eu trouxe até você para que vocês se conheçam, comecem a estar mais próximos um do outro, para que desenvolvam a melhor afinidade, que vocês dois vão começar a trabalhar juntos e vão trazer uma coleção de livros. O primeiro desses livros tem por título Nosso Lar. E aí o Chico ouviu aquilo, concordou com Emmanuel, que era seu mentor, porque ele tinha uma profunda confiança e acatava o que vinha dele, porque sabia que era sempre algo voltado para o seu crescimento e para a sua melhoria, assim como os conselhos que grandes mentores sempre nos trazem. O Chico concordou, aquele espírito que estava com ele igualmente concordou, e aí o Chico disse: e qual é o seu nome?
perguntou para aquele espírito. Ele olhou para Chico e disse que o nome dele não faria diferença. Não precisava de nome. O Chico respondeu, mas precisa, porque a gente vai começar a desenvolver um trabalho, nós teremos livros, teremos escritas, eu preciso de um nome. Aquele espírito que estava sendo apresentado por Emmanuel olhou do lado e tinha um meio-irmão do Chico dormindo e disse, qual é o nome desse rapaz? O Chico respondeu, André Luiz. Pois bem, esse será meu nome, assim você pode me chamar. Meu nome para você é André Luiz. Então André Luiz é um pseudônimo de um grande espírito, de um grande ser. Por quê? Porque nos traz falas de tão grande beleza, de tão grande ensinamento, tanto no campo da ciência, de quem é estudioso naquelas áreas e consegue constatar a veracidade daquilo que tantos anos depois agora vem se revelando como verdadeiros, quanto naqueles no campo da religião e da filosofia igualmente. Então, o nome que se tem por trás, o nome real, se é que a gente pode dizer, chamar de nome real, pois que somos reencarnacionistas, não existe essa diferença. O importante é que é um grande espírito que trouxe grandes ensinamentos e que trabalha a benefício do Cristo, em nome do Cristo, pelo bem ao próximo e pelo bem de toda a sociedade na qual vivemos. E qual que é o nosso compromisso aqui na instituição beneficente José de Mococa? Nós vamos iniciar agora no ano de 2021, a exemplo do que fizemos no ano de 2020, o estudo da coleção dos livros de André Luiz. Esse estudo se dá da seguinte forma: cada médium, palestrante da casa, estuda e traz uma palestra sobre um dos livros dentro da sua perspectiva. Por que dentro da sua perspectiva? Porque todas as vezes que cada um de nós pega um livro, estuda sobre ele, se aprofunda e mergulha naquele universo, cada um de nós, enquanto individualidade, tem um olhar sobre aquele livro. Tem um olhar, tem um aprendizado, tem um encaminhar, tem uma direção, tem um olhar que muitas vezes o outro não tem. Então, nesse nosso primeiro encontro, aberto ao público, no ano de 2021, a intenção dessa fala da tarde de hoje é que a gente dê por aberta esses estudos que estão se iniciando hoje. Na próxima semana a gente já tem outro livro da coleção de André Luiz, e assim vamos fazê-lo. A intenção de esgotar esse aprendizado jamais. Se 10 pessoas fossem estudar e trazer uma fala acerca do mesmo livro, seriam 10 falas totalmente diferentes uma da outra, porque cada uma é um universo, e cada um dos livros de André Luiz é recheado de profundos ensinamentos, de profundos despertar. E uma das grandes belezas, pelo menos no meu olhar, é que a gente começa o nosso lar, que é um livro que inicia falando daquele espírito que atende pelo nome agora de André Luiz, falando da vida dele enquanto ele vivia no plano da matéria, enquanto espírito encarnado. Nas dificuldades que todos nós temos nas nossas vidas, nas nossas preocupações, nas nossas buscas, nas nossas dificuldades, nos nossos percalços, mas igualmente nas dúvidas que a gente carrega, igualmente nos equívocos que a gente comete. Alguns deles conscientes, porque nós temos a essência divina inserida em cada um de nós. Então, ainda que a gente não tenha absoluta convicção de muitas coisas do que faz, mas em grande parte a gente tem ciência. O que nos falta muitas vezes é maturidade e força de vontade para dizer: eu sei que esse caminho não é o melhor, então eu prefiro não trilhar por ele. E é isso que a gente busca na vida continuamente, é aprender para nos tornarmos alguém melhor, aprender para nos tornarmos alguém menos violento, alguém menos agressivo, alguém menos individualista, alguém que consiga olhar para o outro, mas que consiga especialmente olhar ao espelho e ver que tem alguém que precisa de respeito. E esse respeito a mim passa pelo respeito ao outro, porque quando eu me respeito, eu não me agrido.
Se eu acho que eu não devo me agredir, então certamente eu não devo agredir ao próximo. Uma fala que não está inserida no contexto desse livro, mas que está inserida no nosso cotidiano, está inserida no nosso dia a dia, e que a gente precisa trazer à fala, é: não cometamos suicídio. Não tiremos as nossas vidas sob nenhuma justificativa. Não pensemos em nenhum segundo em tirar as nossas vidas. Pois que a vida de cada um de nós é essência divina, é importantíssima pelo universo ao qual estamos inseridos. Não cometa suicídio, essa extrema violência consigo mesmo, mas que igualmente aprendamos a respeitar o espaço do outro, aprendamos a não agredir tanto, não condenar, seja por palavras, seja por olhares, seja por pequenas atitudes, pois que cada um de nós é um universo independente, cada um de nós é um universo à parte. E nós não temos a menor ideia do que é o outro que vive ao nosso lado. A gente não tem a menor noção, nem a percepção da dor que aquela pessoa sente. Então respeite. Se não dói em mim, se não dói em você, respeite. Se a gente não consegue buscar a pessoa, ajudar, socorrer, faça uma prece, coloque o nome à mesa, eleve o pensamento, por mais que seja difícil, mas respeite o outro. Nós precisamos, e o mundo está nesse grito silencioso, mas ensurdecedor de socorro, para que falemos a respeito do não suicídio, de não tirarmos as nossas vidas e de olhar aquela pessoa que convive ao nosso lado ou que simplesmente transita perto de nós, que por vezes está vivendo um desespero tão grande que encontra-se às portas do suicídio, e nós não podemos ser um agressor, nós não podemos nos tornar uma pedra de escândalo, porque isso vai pesar na economia da nossa própria vida enquanto individualidades. E na tarde de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês uma lenda egípcia, que eu acho que representa muito, essa fala representa muito. André Luiz foi escrito por Emmanuel, encontra-se no prefácio de uma dessas obras. Essa lenda é uma lenda bastante antiga e diz que numa cidade egípcia, um lugar muito bonito, havia uma bela e grande casa, e ela era formada por um jardim maravilhoso e esplendoroso. Naquele jardim havia um pequeno lago, bonito, colorido, cheio de flores e de plantas. E naquele lago viviam alguns peixes. Esses peixes viviam ali, e aquele local, aquele espaço, era o paraíso deles. Ali eles tinham larvas para se alimentar, ali eles tinham água, ali eles tinham tudo o que precisavam. Aqueles peixinhos elegeram um dos peixes que passou a ter o cargo de rei e era o grande dirigente daquele lago, e assim eles viviam, felizes, gorduchos, e vivendo a vida no seu céu, que o universo para eles se limitava àquilo. Só que no meio daqueles peixinhos, havia um deles que era um peixinho vermelho. Esse peixinho ele era desprezado por todos os outros do lago, porque ele era muito raquítico, ele era estranho, ele era muito magrinho, e os outros não tinham respeito por ele. Sabe aquelas pessoas que a gente vê na nossa sociedade, que às vezes a gente não dá muito valor, não dá muita importância, vai deixando, fingindo que não vê? Assim acontecia lá no lago. Esse peixinho vermelho era o peixinho desprezado por todos. E a vida desse peixinho, que era muito desprezado, os outros peixes o viam correndo de todos os lagos. E ele vivia fugindo, ou porque o lago era pequeno, e o sol escaldante, às vezes a água ficava muito quente. Como ele não tinha um espaço, não tinha uma toca que ele podia ficar lá, porque os maiores não deixavam ele entrar,
Ele tinha que estar fugindo e nadando para um lado e para o outro, para se proteger de alguma forma do sol e para se refrescar das temperaturas que em alguns momentos ficavam tão altas. Ele fugia tanto disso, quanto fugia de muita fome que ele sentia. Ele vivia esfomeado. Por quê? Porque os outros peixinhos eram maiores, eram mais robustos, eram mais fortes e não permitiam que ele se alimentasse. Então ele estava sempre esfomeado. Assim era a vida do peixinho. Como esse peixinho vermelho sempre estava fugindo, fosse para se abrigar, fosse em busca de comida, ele não tinha muito tempo de lazer. Como não tinha muito tempo de lazer, ele resolveu se dedicar aos estudos. Se dedicou a aprender, a estudar e a estudar aquele universo que ele estava. Lá naquele lago, como fazia parte de um jardim, ele era cheio de ladrilhos da cor azul. E aí ele ficava olhando os ladrilhos e começou a estudar quantos ladrilhos tinham, como é que era o funcionamento, quais eram as plantas, qual o tempo e que época do ano o alimento se fazia num volume maior, que era no período das grandes chuvas. E com essa atenção e esse estudar, ele começou a entender todo o funcionamento lá do lago que eles viviam. Entendendo esse funcionamento, ele começou a perceber de onde vinha a água e para onde essa água ia, para onde ela escoava. Nesses estudos, nessa atenção, nessa pesquisa que ele vivia continuamente, ele viu que tinha um espaço que seria possível que ele saísse de lá. E um dia, o peixinho vermelho lá de frente àquele espaço ficou pensando: e agora? Será que vale a pena atravessar e buscar outros lugares? Será que a vida é mais do que esse lago que a gente imagina? O que será que tem depois dessa frecha? Para onde essa água vai escoar? Na dúvida, ele resolveu procurar um novo. Assim, o peixinho vermelho passou pela frecha, que era um espaço pequeno, mas como ele era magrinho, como ele era miudinho, muito raquítico, ele conseguiu passar e foi. Na medida que ele ia, ele foi se surpreendendo com a grandeza do mundo depois do lago. Ele sentia dores, machucava, porque tinha ambientes que eram muito pesados, tinha ambiente que era muito apertado, passava por algumas pedras, mas assim, o peixinho vermelho conseguiu chegar num rio e ficou inebriado em ver a beleza que se fazia na natureza. Ao ver pela primeira vez um pequeno barco, ficou inebriado em ver as outras pessoas que existiam e que ele nunca tinha visto. Continuava nadando, vendo em que direção aquela água iria levar. Quanto mais ele nadava, mais ele surpreendia com a beleza que se fazia pelo mundo afora e que até então ele não tinha ideia. Nesse nadar, o peixinho foi parar no mar. Com todas as águas escoando, ele foi parar no mar. Ao chegar no mar, foi a sensação, um momento sublime da vida dele, ver que o universo era muito maior do que aquele pequeno lago que ele viveu durante toda uma vida. De ver as espécies de animais que até então ele não tinha noção de que existiam. Naquela surpresa do mundo novo, que ele até então não conhecia, ele viu um monstro gigantesco. Era uma baleia. Ele nunca tinha visto aquilo. Ficou tão inebriado, observando aquele monstro no meio daquele mundo de água, que chegou perto demais. A baleia estava na hora de se alimentar, abriu aquele bocão e o peixinho vermelho entrou na boca dela. Quando ele entrou na boca daquele monstro, falou: agora é meu fim. Entrou em desespero e começou a rezar, pedindo que o Deus dos peixes o socorresse, porque ele não entendia que aquele monstro poderia acabar com ele, mas que o Deus dos peixes cuidasse dele, porque ele só tinha sido descuidado e que da próxima vez ele teria mais atenção. Não sabemos se o Deus dos peixes existe, mas provavelmente sim, porque atendeu o pedido do peixinho vermelho. A baleia começou a passar mal, a se sentir mal e soltou água por aquela parte de trás que ela tem, que eu não sei o nome. E naquele soltar água, o peixinho vermelho, que era muito pequeno, foi junto. Quando ele saiu, ele agradeceu a Deus dos peixes e aprendeu
Nem tudo que é novo é seguro. Tenho que olhar, prestar atenção antes de me aproximar tanto. Especialmente quando vê um monstro desse. O peixinho vermelho era acostumado a conviver com as pessoas, a tentar fazer amizade, a tentar conviver melhor. Então, onde ele andava, onde ele estava, ele era bem recebido, ele fazia amizades, ele era bem-vindo. Sempre acostumado àquela vida regrada, disciplinada, então ele não tinha dificuldade de convivência. Até que chegou um tempo que nesse nadar, nesse procurar onde as águas vão dar, ele chegou a um lugar que se chama Palácio dos Corais. Resumindo, era o céu dos peixes. Chegando nesse céu dos peixes, no Palácio dos Corais, em meio ao grande oceano, ele soube que aquele era o lugar mais seguro que os peixes tinham para viver. Porque nos períodos de grandes chuvas, de grandes alagamentos ou de grandes secas, aquelas águas que são poucas, de pequenos lagos, eles acabam secando ou enchendo demais. De forma que aquela vida que se faz ali acaba. Acaba porque aquele lugar é muito limitado, é muito pequeno. Sabendo daquilo, ele lembrou do mundo em que ele vivia, do lago em que ele viveu a vida toda, que ele passou a sua infância. Conversou com os outros amigos do Palácio dos Corais para se orientar sobre o que ele deveria fazer. Porque ele estava muito feliz em ter encontrado aquele céu, mas ele não se sentia totalmente feliz, sabendo que aquelas pessoas que ele conviveu, que eram os peixinhos lá da sua infância, viviam um grande perigo e não tinham a menor noção daquilo. O que ele fez? Conversou com seus novos amigos e fez uma viagem de retorno ao lago onde ele nasceu. Foi viajando pelo oceano, voltou para o rio, voltou para aquela festinha pequenininha e voltou ao lago em que ele nasceu e cresceu. Lá chegando, ele tinha todas as expectativas do mundo, porque ele disse: eu fiquei longe tanto tempo, fiquei distante tanto tempo, as pessoas, a minha família, os meus amigos, aqueles colegas vão ficar muito felizes ao me ver. Depois de tanto tempo que não nos vimos, vão querer saber o que aconteceu, o que eu fiz esse tempo todo. E qual não foi a surpresa dele quando percebeu que eles nem tinham percebido que ele não estava lá. Nem tinham percebido que ele tinha saído. Nem tinham percebido que ele passou tanto tempo longe. E aí o peixinho, querendo informar-nos, querendo dizer da grande vida que se fazia lá fora, do mundo quanto é grande, da beleza que se tem, dos tipos de animais, de vegetação, de plantas, de humanos, de monstros inclusive, de plantas invisíveis, de coisas magníficas que eles nem imaginam naquele cantinho. Depois de muito sacrifício, ele conseguiu reunir todo mundo. E o rei daquele lago permitiu que ele falasse. E aí ele tomou a palavra e começou a dizer que aquele lago era muito pequenininho e que eles deveriam sair daquele local e ir para outro lugar que iria levá-los ao paraíso dos peixes, onde não tinha enchente que fosse tirar-lhes a vida, onde não tinha seca que fosse tirar-lhes a vida. Entretanto, para essa vida nova, para esse universo tão divino e maravilhoso, se fazia necessário alguns sacrifícios. Eles precisavam deixar algumas coisas muito pesadas que traziam na sua carapaça já há muito tempo, para que conseguissem passar pelas frestas e fazer essa grande viagem. Mas que ao final iriam se deparar com uma beleza que ele não tinha como descrever, mas garantia que existia. O rei, os outros ouvindo aquilo, riam assim, gostosamente. Parecia que ele estava contando uma grande piada. O rei, que era o maior, o mais fortão de todos, direcionou-se para aquele espaço e falou para o peixinho: você é muito ridículo, né? Você é ridículo. Esse cantinho não passa nenhuma das minhas barbatanas. Como é que você quer que eu atravesse, seu louco? Depois de ele servir de chacota para todos os peixes no lago, tentou explicar o caminho, tentou de todas as formas. Ninguém ouviu, porque ele era ridículo demais, era desprezível demais, era sem valor demais, e estava com uma conversa que não tinha sentido nenhum.
peixinhos, inclusive, disse que falava em nome do Deus dos peixes. E o Deus dos peixes dizia: este é o centro do universo. Não existe vida além desse centro do universo. O Deus dos peixes só olha para a gente: você é louco? Vendo que não tinha jeito, o peixinho viajou de volta, retornou para o paraíso dos corais e lá viveu. Anos seguintes, ele teve notícia de uma grande seca que se deu naquele local, e todas aquelas outras espécies, todos aqueles que conviveram com ele durante a sua infância, morreram do lodo que se tornou naquela região, porque a água secou. Essa história está inserida no livro Libertação, no prefácio do livro, escrito por Emmanuel. Emmanuel traz essa fala fazendo uma analogia com André Luiz. Em que aspecto? Dizendo que André Luiz viveu, assim como o peixinho vermelho, momentos duros, difíceis pelo seu próprio eu, não pelo universo em volta. E aí, nessas buscas, no retorno à pátria espiritual, ele foi descobrindo as belezas que se fazem na vida, a beleza que é o universo fora desse mundinho que a gente vive cotidianamente. E assim, ele retorna ao plano da matéria, convidando os seus irmãos, convidando a todos nós encarnados, através da sua literatura, a olhar e a dizer: o mundo é belo, o mundo é bom, viver vale a pena, buscar o melhor vale a pena. E é isso, é essa proposta que André Luiz traz em todas as suas literaturas. Essa pequena história está inserida no livro Libertação, no prefácio. Essa coleção inicia-se com o livro Nosso Lar, e essa é a fala da tarde de hoje. O peixinho vermelho, falando da beleza e do amor que André Luiz dispensa a cada um de nós, quando retorna trazendo essas falas tão bonitas, e André Luiz trazendo essa bela analogia às nossas vidas, sabendo e cientes que o nome André Luiz é apenas um pseudônimo de um grande anjo, de amor, de bondade e, acima de tudo, de muita perseverança. Hoje, nós iniciamos essa coleção de falas, e certamente, daqui para frente, nesse decorrer de 2021, teremos falas muito ricas falando de André Luiz, da sua literatura, mas acima de tudo, nos convidando a estudar, a aprender e a ter certeza: viver vale muito a pena. Estarmos encarnados é uma chance divina que se apresenta na vida de cada um de nós. Gostaria de agradecê-los a oportunidade de me ouvir, a atenção, e boa reunião a todos nós.